Olá, sejam muito bem-vindas ao nosso canal. Boa tarde, pessoal do podcast. Hoje a gente vai falar sobre aquele tipo de relacionamento que ele tá baseado no descompromisso. Toda hora, apesar de você estar casada, toda hora o cidadão vira para você e fala: qualquer coisa a gente separa, qualquer coisa é só terminar. Ou então que qualquer coisa ele realmente sai de casa, mas também qualquer coisa ele pega e volta, né? Qualquer coisa para ele tá tudo bem. A gente vai ver que bases são essas e por que esse cidadão se comporta aí dessa forma, né? E por que você acaba aceitando essa forma sem nem saber o que é que tá rolando aí por trás? Aqui a gente fala às vezes da segunda camada, né? Que é aquilo que não tá exatamente nos nossos olhos e não é tão objetivo e tão claro de se enxergar. Mas que você aprende aqui com a gente a começar a enxergar essa segunda camada aí. Quando você enxerga isso, você consegue ser mais assertiva, você consegue colocar as coisas nos seus lugares definidos, entendeu? Então tem estratégia por trás dessa história. Mas antes, se você ainda não é inscrita nesse canal, se inscreva, porque aqui a gente fala com mulheres que sabem que estão no relacionamento com amor, mas não se entendem de jeito nenhum com esses maridos. E elas querem sim ter um casamento sem brigas e feliz. Isso é possível, Carla? Sim, porque é um estilo de vida isso. A gente pode e deve vivenciar relações as quais a gente não precisa se desgastar emocionalmente, mentalmente, fisicamente, né? E a gente pode vivenciar essa vida de uma outra forma. Tudo na vida pode ser conversado. Tudo pode ser dialogado. Basta que você esteja sabendo o que é conversar e dialogar. E quando um não quer, querida, dois não brigam. Não tem jeito. E é você essa pessoa que vai colocar o pezinho firme e vai dizer: não brigo mais de jeito nenhum, querida. Não vou brigar. Se quiser, entra na minha e dialoga. E a gente vai até falar sobre isso hoje, sobre a questão da influência, né? O que é que acontece na nossa vida? Quando a gente casa com uma pessoa, a gente junta duas bases familiares, né? Você tinha a sua base familiar, ele tinha a base familiar dele, e a gente traz determinados hábitos, determinados costumes para dentro desse ambiente agora que é único de vocês dois, exclusivo de vocês dois. E aí o que acontece às vezes? Você é uma pessoa que toma café da manhã. Ele é uma pessoa que não toma café da manhã, porque no costume dele, ninguém toma café da manhã. Eles gostam de jejuar, por exemplo, acham que faz bem para a saúde, sei lá, né? E aí, de repente, quando você se percebe, você tá fazendo jejum também. Não tá tomando café da manhã e até fala assim: não é que até que é interessante? Olha, achei interessante. Ou então ele começa a sentar de manhã com você no café da manhã e acha interessante compartilhar daquele momento com você. O que acabou de acontecer foi que um comportamento influenciou o outro que não tinha aquele comportamento. E é exatamente isso que a gente trabalha dentro do nosso treinamento. A gente trabalha você para que você influencie através dos seus novos e bons comportamentos, né? Ou os seus bons comportamentos agora reforçados, consigam fazer com que ele se influencie positivamente, lhe trazendo respostas dentro da personalidade dele, claro, mas respostas que sejam positivas para o relacionamento de vocês, porque afinal de contas você não está ali brigando com ninguém. E você também não vai permitir que ele brigue com você. Então, não tem outra coisa a ser feita a não ser trazer esse comportamento respeitoso, amigável, que vocês possam conversar sobre tudo. Como eu falei, tudo pode ser conversado, né? Então, dito isso, você entendendo o que é o poder da influência, todos nós somos influenciados. Aliás, por exemplo, no Brasil, há muitos anos atrás, né, quem nasceu na década de 80, mais ou menos, sabe que o hábito do brasileiro era de comer manteiga no café da manhã. E de repente vem a margarina para o Brasil. E aí então tinha-se que dizer que margarina era bom, né? E o que é que fazia a margarina parecer realmente boa para quem viveu essa época? Aqueles comerciais de café da manhã, com
com aquela mesa linda, com aquela família toda reunida, sorrindo de manhã num dia de sol, com o jardim lá atrás, o cachorro correndo e eles fazendo, né, passando aquela margarina naquele pão. Quando você menos esperava, você estava no mercado comprando o quê? Ou a sua mãe, né, porque você devia ser pequena, estava fazendo o quê? Comprando a margarina do comercial. E por que ela estava comprando a margarina do comercial? Porque ela leu lá as instruções técnicas da margarina e ela achou que margarina era bom para comer? Não, porque talvez hoje, inclusive, a gente já sabe que tecnicamente a margarina não é boa para comer, mas nem vamos entrar nesse mérito. Mas para você ver, ainda estava comprando uma coisa que hoje a gente sabe que não era boa. Por que ela estava comprando uma margarina? Porque ela foi influenciada pela visão de que quem tem uma margarina na mesa vivencia aquela experiência agradável, harmoniosa. Então aquilo é sempre uma tentativa de viver próximo daquela situação. Ela podia viver aquilo, não sei qual era a vida que a sua mãe tinha com seu pai, né? Ou a vida como vocês tinham. Mas ela queria fazer parte daquilo. E aí ela vai e compra margarina influenciada pelo comercial. Depois ela até descobre que ela gosta mesmo da margarina, que a margarina é gostosa, ela nem lembra mais do comercial, mas ela deu esse primeiro passo por causa de uma influência. E é exatamente isso que acaba acontecendo quando a gente vai influenciar outra pessoa. A outra pessoa, ela de alguma forma, ela enxerga que ela precisa fazer parte daquilo também e que ela quer fazer parte daquilo também, e aí de repente quando ela vê, ela já está se comportando daquele jeito no automático porque ela gostou de vivenciar aquela experiência, percebe? Então, dito agora, finalizada a questão da influência, eu quero falar para você sobre essa história de o marido que sai, que volta, que diz que qualquer coisa termina com você. Por que que ele fala dessa forma? Lá pelos anos de 2013 a 15, mais ou menos, existiu uma grande moda que influenciou muitas pessoas, tá? E essa moda, ela veio trazida por um cansaço emocional das pessoas de terem que se relacionar umas com as outras com compromisso, tá? Então, quando essas pessoas, elas começam a pensar que elas precisam ser comprometidas umas com as outras e que a demanda da internet estava muito alta, foi uma novidade, né, para as pessoas conseguir ter celular, conseguir acessar computadores. Eu sei que isso aconteceu até bem antes, de repente lá para 2000 e alguma coisa, as pessoas já estavam nessa onda, né, de celulares e computadores. Mas de 2013 a 2015 foi o grande boom, né, de possibilidades das pessoas estarem conectadas, né, pela internet. E aí, quando você se conecta daquela forma que a gente agora pra gente é natural, que era a forma dos WhatsApps, dos Facebooks e tal, que você ficava o dia inteiro falando com pessoas, né? O dia inteiro, se você quisesse estar conectado com alguém, você conseguia estar conectado com alguém, né? Quando isso começa a entrar na vida das pessoas, começou a ter um peso muito grande, porque todo mundo começa a acessar todo mundo e a jogar seus lixos emocionais em cima de todo mundo, porque era fácil achar alguém para conversar e falar sobre aquilo que estava te incomodando. E muitas das pessoas não tinham filtro para entender o que é que elas estavam recebendo de lixo emocional que essas outras pessoas traziam para ela, porque afinal de contas agora todo mundo era acessível, tá? E aí, quando a gente faz essa análise de tempo, você acaba lembrando, né, de um sociólogo polonês chamado Zygmunt Baum. Ele foi um sociólogo, né? Ele é um sociólogo que ele fala sobre esse relacionamento líquido, né? Esse relacionamento que uma noite de prazer tá tudo certo, beijo, tchau, até outro dia se a gente se encontrar por aí, né? Eu não tenho compromisso com você, ou tudo bem de você estar casado e você não gostar do seu casamento, não insista.
bola para frente que tem gente atrás aí, é só você pegar para olhar para a fila, né? Ele começa a trazer esse tipo de olhar social, né? No caso dele, ele não estava fazendo uma influência, mas ele estava trazendo um olhar de comportamento social que estava acontecendo naquela época, porque as pessoas, na verdade, não perceberam o quanto elas se deixaram invadir umas pelas outras através da entrada dessa facilidade tecnológica na vida delas. Entendido até aí? Então, quando dá lá para 2013, 2015, aparece, né, aquela coisa que a gente diz que tipo chegou no limite, sabe? Então, tudo que chega no limite, a gente tende a ir para o oposto. Então, a gente estava vindo de um momento onde estava sendo descoberto o acesso ao outro com facilidade, onde todo mundo se acessava, se falava, e de repente deu aquele cara, eu preciso estar comigo, eu preciso vivenciar coisas que eu possa estar guardada, eu preciso vivenciar coisas que eu não precise me importar tanto com as outras pessoas, né? E aí, então, as pessoas assistindo essa visão, né, do amor líquido, que você hoje apaixona, amanhã desapaixona e apaixona por outro, tá tudo bem, né? Você hoje abre um compromisso com uma pessoa, pede ela em casamento, parece que vai ser tudo maravilhoso e o negócio faz uma festa gigante, não sei o quê, amanhã separa e tá tudo bem. Aí amanhã você se arrepende e chama de novo, né? Então, as pessoas começam a ficar, por causa dessa toxicidade delas terem se deixado tanto invadir, elas começam a não se deixar mais invadir, só que no contraponto dessa não invasão, o que acaba acontecendo é que elas começam a ficar descompromissadas umas com as outras. Tá? Porque antes elas recebiam todo aquele lixo emocional que a outra despejava e ela se sentia obrigada, comprometida com aquela pessoa em ajudá-la, porque afinal de contas foi ela que ouviu todo aquele lixo emocional e ela não sabia lidar com aquilo tudo dentro dela, e então acabava que ou rompia a amizade ou ela ficava se esgoelando para tentar ajudar aquela pessoa, e aí no final das contas vem então o ponto da liberdade, relações líquidas. Você não precisa dar resposta para ninguém, você não precisa fazer nada por ninguém, você não precisa inclusive se esforçar por ninguém, porque ninguém também precisa fazer nada por você. O que vale é o momento, é o estar junto bem. Se deu problema, se um fez cara feia para o outro, não precisa nem perguntar por quê. Abandona, passa para outra, porque o bom é você viver momentos agradáveis, tá? Eu só preciso pontuar que o sociólogo, ele não pregou isso, tá? Ele não influenciou as pessoas a fazerem isso. As pessoas, por um movimento natural de libertação daquele peso que elas estavam vivendo, né, por terem se deixado invadir, começaram a pender para o lado oposto. E ele só observou esse movimento e nomeou esse movimento de relações líquidas, tá? E aí, quando se nomeia, pessoas fazem interpretações da forma que elas quiserem, né? E aí começou uma onda de pessoas, de profissionais também da área da saúde, a acreditar que isso poderia ser uma linha mesmo de trabalho. Então muitas pessoas começaram a trazer isso para dentro das relações como se fosse algo saudável a ser feito, né? E que se tá tudo bem, tá tudo bem. Se tá tudo ruim, cai fora, abandona. Para que você vai ficar aí, né? E isso acabou gerando problemas dentro dos casamentos, porque agora a gente tem pessoas que foram criadas nesse ambiente, né, líquido, onde se tá bom, se não tá bom, não preciso estar aqui, e que elas aprenderam que o relacionamento, ele é descompromissado. Porque ele é para ser somente prazeroso, ele não é para ser desafiante, ele não é para ser algo para você crescer através de um olhar de que você tá dentro de um problema, mas você vai aprender algo para trazer uma solução.
Então essas pessoas que elas estavam nesse momento da vida delas, arrumando seus pares, né, e vivenciando esses relacionamentos líquidos, quando elas vêm para dentro de um relacionamento que não tem nada de líquido, inclusive ele é sólido, ele é para ser sólido, né? Olha só como é que fica, né? Então, ele não consegue segurar as pontas, porque ele não aprendeu a ter autoconfiança. Olha o que está por trás dessa história aí do vai e vem. Ele não aprendeu a ter autoconfiança através das tentativas. Para que você namora? Para você tentar, para você ver quais são suas habilidades como namorada, como namorado, né? Para você ver que tipo de pessoa te agrada mais, que tipo de pessoa não te agrada, que tipo de defeitos você sabe lidar do outro, que tipo de defeito você não tolera de jeito nenhum, então com esse cara tu não fica, né? É para você fazer as suas avaliações e experimentos. Só que quando você tá namorando e você tem um pensamento de que é só para ser líquido, é só para ser prazeroso, na hora que a pessoa apresenta o defeito, em vez de você ficar um pouquinho ali para você enxergar o que é que se desenrola daquele defeito e como é que você vai fazer para você sair disso, contornar isso, lidar com isso, você fala, opa, deixa eu sair fora dessa história. Aliás, eu preciso pontuar uma coisa. Aqui no canal eu sempre pontuo isso, hoje eu esqueci de pontuar no início. Aqui a gente não fala com mulheres que estejam vivendo nenhum tipo de violência física ou emocional. Aqui a gente fala com pessoas que estão emocionalmente saudáveis, tá? Dentro de um relacionamento, tá? Isso tudo que a gente está falando aqui não tem nada a ver com saúde emocional, tem a ver com comportamento, tá? Então, isso é uma influência do meio que a pessoa aprendeu na época que ela estava namorando, que namorar era isso. Era você só ter o prazer do namoro. Tá ficando difícil, temos que passar por uma adversidade, temos que enfrentar algum problema. E isso não tá bom não, vou namorar outro, né? E aí não aprende a lidar com as questões do dia a dia. O namoro nada mais é do que um ensaio para o casamento, né? Você está ensaiando o que é viver a dois, né? E aí você não passa nenhum problema, você só encontra se é para ir para o cinema, se é para ir para o shopping, se é para ir para o passeio, se é para ficar beijando na boca, se é para... Só encontra para isso. Teve problema para resolver, não vamos resolver. Aí chega na hora, inclusive para fazer a organização do casamento, quando quer um casamento de princesa e tal, não sabem lidar nem com as escolhas que serão feitas para o casamento. Aí chega uma hora que, como eles sabem que o prazer da festa vai ser fantástico, eles se rendem e começam a ceder. Então tá bom, faz isso, faz aquilo, porque todos os dois estão em busca, né, desse prazer enorme que eles conseguem enxergar que uma festa traz, porque como a festa é palpável, a festa eles inclusive sabem o que é uma festa, o que é a vivência de uma festa, porque eles vão a casamentos, eles verificam casamentos, eles veem casamento em revista, né, e eles querem fazer parte daquilo porque aquilo já está influenciando a vida deles, eles querem fazer o papel da princesa e do príncipe, né? Então eles vão lá e cedem para poder ganhar essa felicidade maior. Mas na hora que tem que lavar a primeira roupa, abrir o primeiro armário e ver que não tem comida dentro, que alguém tem que ir pro mercado, aí pronto, aí lascou-se, né? Porque aí na hora que vai cobrar do outro, ou vai falar quem vai dividir a tarefa, quem vai fazer, quem vai acontecer, não tem a base da autoconfiança para falar, então, somos adultos, temos que fazer esse relacionamento que tem o objetivo de ser sólido, não líquido, acontecer. E aí ele trata como? Com liquidez, né? Não é pra mim não, querida, olha, não vim pra cá pra ficar trabalhando, eu já tenho a minha vida, e aí ele vai vivendo a vida dele individual. E na hora que você quer buscá-lo para fazer uma conversa, para chamá-lo para fazer parte de alguma coisa,
Se não é prazeroso, se não gera prazer, né? E aqui a gente está falando de diversas formas de prazer, né? Como comer uma pipoca, pode ser um prazer. A gente não está falando nem de uma vida íntima, né? De relação íntima. A gente está falando de qualquer coisa relacionada a prazer. Se ele não enxerga que ele vai ter prazer naquilo, se ele já enxerga problema, ele repele, né? Ele diz que não vai participar daquilo, ele faz o silêncio. Quem tá aqui no canal sabe, tem um vídeo aqui no canal que fala sobre os 3 silêncios, né? Ele faz aquele silêncio que pode torturar ou te fazer se sentir ignorada, né? Porque ele não quer participar daquilo, ele nem chove, nem, né? Não molha e não chove, né? Tem um ditado desses assim, não lembro mais do ditado, né? Então não acontece nada na história porque ele deixa na tua mão. E na hora que você pressiona, ele vira e fala: ai, querida, olha, beijo, tchau, tá? Olha, quer terminar tudo? E aí você fica sempre na ameaça, né? Você começa a manifestar comportamentos advindos de uma insegurança, porque vocês vieram de um relacionamento líquido para virar um relacionamento que deveria ser sólido e ele não tem solidez nenhuma, então começa a gerar insegurança. Então, como é que você começa a reverter essa situação? Bora pensar nessa história aí. A primeira coisa é você compreender isso tudo que a gente acabou de falar. Não é fácil compreender o que a gente está falando aqui. Principalmente se você não veio de uma outra época, né? Porque quando você veio, por exemplo, eu vou fazer 42 anos agora. Então eu namorei, por exemplo, quando era 1999, mais ou menos, em 2001 eu casei. Então, em 1999, eu já estava com a estrutura da pessoa que eu tinha escolhido pronta, né? Ele já estava ali na minha frente, meu marido já estava ali na minha frente, a gente já era namorado e ele já estava ali na minha frente, todo prontinho, e eu já sabia o que eu queria lidar, o que eu não queria lidar, o que eu aceitava, o que não aceitava, e ele provavelmente já tinha também feito essas avaliações a meu respeito, para que a gente pudesse então dar um passo além e casar, né? Então, quando você namora desde antes de 2015, 2013, né? Se você teve esse namoro antes desse boom, você vivenciou uma outra estrutura de vida, né? Onde as pessoas não se abandonavam assim tão rápido, né? A gente insistia no casamento, a gente insistia no namoro, né? Hoje, às vezes, as pessoas não sabem nem por que o namoro acabou. Às vezes não sabem nem que o casamento acabou, né? Não tem gente que acorda aí de madrugada e aí, acabou. Mas nem entendi, acabou por quê? Não sei. Porque tá num relacionamento líquido, onde as coisas não foram planejadas, não foram estruturadas, tá? Então a primeira coisa que você vai precisar fazer é fazer uma avaliação sobre defeitos e qualidades. Olhe para o seu marido e faça essa avaliação. Quais são os defeitos dele que você sabe lidar? Quais são os defeitos dele que você não sabe lidar? E o que você não sabe lidar, você está pronta para tentar aprender a lidar? Ou você não quer lidar com isso? Você precisa se responder essas perguntas. E então você depois vai fazer uma avaliação através do julgamento mesmo. Você vai olhar para ele e você vai pensar assim: o que será que ele lida dos meus defeitos? Ele lida com o que eu trago para ele que não é bom para ele? Será que ele lida bem com isso? Será que ele sabe lidar com isso? Será que ele tenta lidar com isso? Então você vai ter que ser muito honesta, fazer sua lista de defeitos e verificar como é que ele lida com cada defeito, tá? E aí, na hora que você verificar isso, você vai ter que primeiro se perguntar se você está afim de fazer alguma melhora, de alguma mudança com relação aos seus defeitos para facilitar a vida dele e você se melhorar, ou se são defeitos que nesse momento para você eles são muito difíceis de serem mexidos e não é a hora para você mexer com isso, que talvez seja importante continuar do jeito que está mesmo e você observar o quanto ele lida com você ou não.
Não é para você sair provocando o cara não, tá? É só para você continua tudo como estava, na verdade. O objetivo desse continua como estava. Não tô pronta para fazer nenhum tipo de modificação, então continua tudo como tá. Deixa ele lidar com o meu defeito como ele sempre lidou. E aí é a hora de você poder chamá-lo para uma conversa e perguntar para ele questões relacionadas a esses defeitos, só que em conversa, não é para gerar briga, tá? É você assumir que você tem esses defeitos e você perguntar para ele o que ele acha que deveria acontecer, qual era o oposto, qual é a expectativa que ele tinha com relação a você quando se fala desses defeitos que você está trazendo. Para você saber agora de verdade o que ele pensa a respeito dos seus defeitos. Mas Carla, então quer dizer que eu vou ter que baixar a guarda, vou ficar lá me humilhando para o cara? Não tem humilhação aqui. Você avaliou seus defeitos, você já sabe com quais defeitos você quer melhorar, quais dos defeitos você quer melhorar ou você quer deixar quieto. Então você já vai para essa conversa sabendo o que você vai mudar, que ele não precisa nem pontuar muita coisa, que você já de cara vai falar, realmente, sabe que eu concordo com você? Eu tô pensando e eu tô me organizando para melhorar isso em mim e ver se eu vou tirar isso de mim ou se eu tenho menos disso em mim. E isso daqui eu não tô pronta para lidar ainda, então realmente eu vou te pedir paciência para você ainda ter carinho aí comigo. Eu sei que eu tenho esse defeito e vou tentar em algum momento mexer nele, mas por enquanto eu preciso fazer uma coisa de cada vez e eu vou fazer primeiro com os que eu sei que são mais fáceis de lidar. Quando você faz esse tipo de ação, você não está falando de um problema verdadeiro em si, como por exemplo, vamos supor que o seu defeito seria você ficar emburrada quando você encontra com a família dele, por exemplo. Então você não vai trazer para a solução agora o problema família dele. Esse problema é um problema que vai ser resolvido depois, porque inclusive, como ele é um cara que se relaciona de forma líquida, ele te abandona ali ou ele não quer saber de você, não porque você está falando mal da família dele, mas porque você está tirando o momento de prazer dele e colocando o seu emburrado em cima dele, percebe? Porque como uma pessoa líquida, ele só quer sentir prazer. E quando ele esbarra em alguém que bota ele para vivenciar a experiência ruim, ele não quer essa pessoa na frente dele. E é exatamente isso que você está fazendo quando você fica emburrada por causa da família dele. Então, o primeiro ponto é melhorar, não ficar emburrada por causa da família dele. Família dele é um segundo problema, tá? O primeiro problema, que é o eminente que tá ali e que tá fazendo vocês não se encontrarem, é exatamente o emburrada, tá? Quando você faz essa abertura de conversa com ele, o que acaba acontecendo nessa história é que ele vai reforçando a autoconfiança dele de perceber que ele é capaz de te ajudar em alguma coisa. Porque nessa conversa você vai pedir para ele apoio, para ele te lembrar quando você estiver dentro do seu defeito, quando você estiver agindo, ele fala, lembra da nossa conversa? Aí você, tá bom, eu tenho que me treinar. Pra gente perder um defeito ou melhorar alguma coisa para ter menos efeito esse defeito na vida da gente, a gente precisa se treinar. A gente precisa toda hora que tá acontecendo, a gente se lembrar e falar, opa, não posso, peraí, deixa eu dar um passo para trás e ver o que eu vou fazer daqui para frente, porque eu não posso fazer isso, porque senão meu defeito vai aparecer de novo, né? Então você vai pedir apoio para ele, para que ele participe desse processo de crescimento seu. Quando ele participa desse processo de crescimento, ele começa a ser influenciado por você a tomar autoconfiança. Porque a autoconfiança é aquilo que a gente faz para conquistar alguma coisa, tá? Ela é diferente da autoestima. A autoconfiança vem do agir. Você faz coisas para que você consiga se melhorar e o defeito ir embora ou ter efeito minimizado na sua vida. Quando ele enxerga você fazendo esse processo e você bota ele para participar como sendo o cara que vai pontuar,
quando você está fazendo errado, e ele vai participar disso e ele vai ver, nossa, não é que ela voltou atrás e ela tentou de novo e agora ela acertou. Você começa a influenciar ele positivamente para que ele tenha autoconfiança também, assim como você, que está fortalecendo a sua própria autoconfiança para se melhorar. E aí, quando ele enxerga isso, ele se vê participante de uma coisa que é um problema, né? E só que ele tem uma participação que é leve, que é prazerosa, que é quase que a do professorzão, né? Que vai lá dizer, ó, tá errando, né? Mas que ele vai sendo influenciado por isso, ele vai começando a criar solidez na relação com você. E é desse pequeno primeiro passo que você vai construindo uma relação sólida, porque você não teve ela antes, né? Então ele vai participando disso e aí é como um bebê mesmo. A gente vai dando primeiro, dá tudo que é papinhazinho, vocês já estavam no líquido, né? Já estavam lá na vida líquida. Agora você está dando papinha amassada, entendeu? Você está mostrando para ele que você está se melhorando. Você se botou na reta para você colocar essa melhora para o relacionamento de vocês. E à medida que você vai se modificando, ele vai enxergando. É claro que ele sabe que ele tem os defeitos dele. E é claro que ele sabe que se ele participou da sua vitória, ele pode fazer por ele. Percebe? E aí vai chegar um momento que essa relação começa a ficar mais sólida. Então você vai, em vez de dar papinha amassada, vai dando pedacinhos, né? E aí nessa de dar os pedacinhos, ele vai participando cada vez mais. Até que chega o momento de você então chamá-lo para, camarada, tua vez. Já fiz tudo que eu podia fazer. Olha como é que eu tô fantástica, tinindo. E aí, vai ficar nessa de liquidez ou vamos fazer o negócio ficar sólido? Já estamos aqui nós dois, né? Já passamos por tudo isso. Já construímos tudo isso. Bora fazer o negócio acontecer de verdade? E sabe o que vai acontecer? Se ele passar por esse processo com você, ele vai fazer acontecer. Porque ele vai se dar conta de que se ele sair dessa relação e ele for para outra, com o mesmo comportamento líquido que ele estava tendo, ele ia sair de outra, de outra, de outra, de outra, de outra, de outra. Porque o líquido, ele é para ser realmente líquido, né? Ele vai embora, ele evapora. E esse comportamento líquido, ele nunca vai trazer benefícios duradouros, ele vai trazer benefício instantâneo. Tudo que a gente tem de líquido, que a gente bebe, entrou, sai, né? Então, não tem o que ser feito ali. Agora, uma coisa sólida, para entrar, a gente mastiga, 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 digere, digere, digere. Para sair, né? Tem gente que tem problema pro negócio sair ainda, né? Então você vê como é que a relação é a mesma coisa, né? Então, quando ele verifica que se ele for ficar na vida líquida, ele vai estar sempre fazendo uma grande, é como se fosse uma grande corrida, onde ele tem que dar uma energia muito grande na entrada da corrida, no início da corrida, e quando dá o meio do caminho ele tá cansado. Então ficam esses homens que terminam um casamento, começa outro, termina um casamento, começa outro, termina um casamento, começa outro. Por quê? Ele só tem fôlego na largada. Dá o meio do caminho, ele tá cansado daquilo, e aí ele precisa de outra, de outra, de outra. Só que chega um momento da vida dele, geralmente quando envelhece, né, que ele olha para trás e ele fala, o que eu fiz da minha vida, né? Olha quanta gente bacana passou por mim e eu não consegui dar valor, eu não consegui ver por causa de uma coisa pequena, né? Porque ficava acordando mal-humorada. Aí eu queria que acordasse sorrindo, bela faceira de cílios postiços, caramba, né? E aí o cara vai começando a ter esse tipo de visão quando envelhece. Então, para que isso não aconteça com você, né, que você não quer ser aqui, vai ser passada, né, tipo, então tá, número quanto, né, você não quer ser o número da vida dele, e você ama esse cara, e ele tá com você, e ele te ama também, vocês sabem que ainda estão num relacionamento com amor, né,
vai fazendo com que ele seja influenciado positivamente por você. Porque quando a gente é influenciado positivamente por uma pessoa, a gente nunca esquece dela. Você não esquece da margarina que eu falei no início do nosso vídeo, não é mesmo? Você sabe o nome da margarina que eu tô falando, não sabe? Que tinha aquela propaganda da família feliz, né? E principalmente dia de domingo de manhã, não aparecia assim antes daqueles sitcoms que tinha, né? Na televisão. A gente passava lá margarina, igualzinho o comercial, né? Era influenciado por aquilo. E você não esquece até hoje o nome da margarina ou daquela imagem daquela propaganda, né? Seja você a pessoa que vai ser inesquecível na vida dele, tá bom? Bom, se você gostou desse vídeo, então deixa seu like, compartilha com as amigas, avisa para elas desse canal, que aqui a gente faz casamento sabe? Ficar sólido. Vamos lá, a gente faz o casamento ficar sólido aqui, tá bom? Bom, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.